Olá, você que está mais uma vez assistindo a TV Comunitária, Canal 6 da NET. Estamos hoje aqui com o Núcleo Sindical. Estamos recebendo Rolando Medeiros, que é diretor do Sindesprev RJ, Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social do Rio de Janeiro. Em períodos de reforma da Previdência, em períodos de cassação de direitos, ele está aqui hoje para conversar com você sobre o que já está acontecendo no INSS, sem a reforma ter sido totalmente aprovada e sancionada pelo presidente. Ele vai explicar para vocês o caos que se tornou a política de previdência e aqueles que necessitam do benefício. Seja bem-vindo, Rolando. Obrigado, Madureira. Boa noite aos telespectadores. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Tá difícil, né? Estamos vivendo um momento terrível. E esse debate sobre a Previdência Social, a reforma da Previdência e o desmonte, né, do INSS, da Previdência Social como um todo, obviamente que nós temos que levar em consideração, Madureira, a quem interessa, né? O primeiro aspecto que a população teria que entender é o porquê desmontar a estrutura da maior Previdência Social pública do mundo, né, o maior patrimônio do trabalhador que contribui, até mesmo para os que não contribuem, né, porque a Previdência Social acaba garantindo benefícios assistenciais, que são a LOAS, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. A quem interessa a destruição e o desmonte da Previdência Social? Obviamente que não é ao governo. Não é o governo, é quem apoiou o governo. Sem nenhuma provocação de caráter partidário, tentar levar a quem está nos assistindo qual a motivação? É transformar a Previdência Pública numa Previdência privada. E para isso o governo vem articulando uma série de ações que criam cada vez mais um engessamento na Previdência Social, no INSS. Primeiro que a Previdência Social já nem existe mais, né? Já foi absorvida na gestão do Temer e agora nem mesmo a secretaria, né, deixou de ter o caráter de uma secretaria porque acabou sendo absorvido também pelo Ministério da Economia. Nós temos uma Previdência Social, se levarmos em consideração ainda que seria a Previdência Social, uma Previdência Social que não abre concurso público, o INSS não promove concurso público para contratação de mão de obra para atender a população. Nós tínhamos nos anos 80 12 milhões de benefícios previdenciários para 70 mil servidores. Hoje nós temos quase 30 milhões de benefícios previdenciários e fora o que tem na informalidade de trabalhadores que estão migrando, né, para o regime de previdência social, e nós temos hoje menos de 30 mil servidores atuando. As agências estão fechando, não temos a reposição da mão de obra, o enxugamento da máquina da Previdência Social ele é visível, um adoecimento muito grande dos servidores, em virtude da demanda que está muito concentrada pelo aumento da população brasileira e pelo envelhecimento. Nós temos hoje 19,7% da população brasileira formada por pessoas com mais de 60 anos de idade. Nós temos 1/5 da população brasileira envelhecida e que automaticamente seriam aqueles que estariam recorrendo à Previdência Social, se beneficiando da Previdência Social. Nós temos uma central de atendimento que não consegue atender a demanda, que é o famoso 135, e que acaba fazendo agendamentos para daqui a 6, 7, 8 meses para você ir numa agência da Previdência Social resolver um problema de um benefício seu. Uma manutenção do benefício, uma carta de tempo de serviço, de tempo de contribuição, uma revisão de um benefício, um agendamento para uma perícia. Muitos casos de trabalhadores, de segurados da Previdência Social, que acaba o benefício, ele entra com o recurso e esse recurso vai ser julgado pela junta médica que vai avaliar aquele benefício, a renovação daquele benefício daqui a 3, 4, 5, 6 meses, ou seja, o trabalhador não tem condições de retornar ao seu trabalho
Porque, apesar do benefício estar cessado, o médico dele lá na ponta, lá no SUS, ou numa clínica particular, num consultório particular, ou um médico de medicina do trabalho da sua própria empresa aqui, diz que aquele trabalhador não está em condições de continuar trabalhando, ele não recebe da empresa e fica aguardando quando ele vai à perícia para saber o resultado dessa nova perícia, se ele vai ter direito a um novo benefício previdenciário. Isso é um caos que está instalado na Previdência Social do Brasil, infelizmente, é um desmonte. E aí fica aquela pergunta, a quem interessa? Interessa aos bancos, interessa aos banqueiros, que são os principais financiadores das campanhas, né, multimilionárias, né, as campanhas daqueles que atuam, seja no executivo, como presidente da República, como governador, como prefeito, seja no legislativo, como vereador, como deputado estadual, federal, senador, que atuam em defesa dos interesses dos banqueiros, do capital, e não em defesa dos interesses dos servidores públicos, e dos segurados da Previdência Social, e até mesmo em defesa do serviço público, não do servidor público, do serviço público de qualidade. Nós temos hoje uma política do Estado mínimo, quando nós já passamos por um período onde houve uma valorização do serviço público e para atender a população como uma obrigação do Estado, está na Constituição. A Constituição é que estabelece quais são os deveres, as obrigações do Estado com a população. Garantir um serviço público de qualidade à população. Só que o modelo hoje, que infelizmente uma parcela significativa da população acabou elegendo, e foi anunciado durante todo esse tempo que esse setor que se organizava para vir a dirigir o país, ele tinha interesses em atender ao movimento, ao capital especulativo, atender os banqueiros, atender aqueles que se beneficiam, que vão ganhar lucro com o fim da maior previdência pública do mundo. Rolando, você levantou 3 pontos que eu acho importante aí a gente esmiuçar mais para quem está em casa assistindo a gente. Você já nessa sua primeira explicação, você já colocou uma realidade, né? Hoje as pessoas já encontram dificuldades enormes para ter acesso ao benefício, né? Ter a possibilidade de usufruir o direito. E a reforma da Previdência ainda está em discussão no Congresso. Pertinho. Né? Especificamente nesta situação concreta, o que você orienta ao cidadão que precisa do direito, precisa do benefício? Numa situação como essa, como é que ele pode lutar pela garantia dos seus direitos? Uma vez que não tem reforma, mas já parece, pelo que você apresenta, que já existe uma orientação na máquina do Estado de retardar, segurar, não garantir, atrapalhar, tudo que puder fazer para que a pessoa não tenha o direito, parece que já está sendo orientado. Como é que o cidadão se defende nesse momento? Organizado. Em primeiro lugar, organizado na sua associação de moradores, organizado no seu local de trabalho, organizado na sua entidade sindical, na sua associação de trabalhadores. Ele tem que estar organizado. Primeiro ele tem que ter a consciência, né, de que esse modelo de reforma da Previdência é o modelo chileno. E o maior índice de suicídios aconteceu no Chile por conta dos trabalhadores que migraram do sistema de previdência pública para o sistema de previdência privada, certo? E que eles quiseram aqui chamar de regime de capitalização. Então, quando descobriram para onde os trabalhadores foram levados, e obviamente porque compraram essa ideia, criou essa desgraça, infelizmente, aqui no país vizinho, que é o Chile. E o que nós estamos dizendo é que esse modelo, que foi uma derrota para os trabalhadores chilenos e para outros trabalhadores de outros países, não pode ser o mesmo modelo aplicado aqui no Brasil. Então tem que estar organizado, tem que resistir, tem que entender que a Previdência Social, nós temos um trabalho feito pela Auditoria Cidadã da Dívida, que concretamente, como 2 mais 2 são 4, porque é ciência exata, define que a Previdência Social não é deficitária. A Previdência Social do país, ela não é deficitária.
Por que existe o tal rombo? Existe o tal rombo da Previdência Social em virtude das anistias fiscais, das renúncias fiscais. O governo acaba perdoando dívidas de grandes empresários que devem bilhões se juntar, bancos privados, órgãos públicos da própria União que recolhem o trabalhador e não repassa nem a parte do trabalhador e nem a parte do próprio patrão aos cofres da Previdência Social, fora o endividamento de uma série de bancos, clubes de futebol, grandes empresas, grandes indústrias que não pagam a Previdência Social, não são fiscalizadas pela Previdência Social, né, pelo INSS ou pelo Ministério da Economia, pelos fiscais da Receita Federal, no sentido de fazer com que esse dinheiro venha para o cofre da Previdência Social. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é alguns benefícios que alguns setores da sociedade têm e outros setores não têm. Então, né, o legislativo, o judiciário são beneficiados, né, não só com seus salários e com o que eles contribuem, né, que é menor do que a contribuição de um trabalhador da iniciativa privada comum, que é aquele que é o maior quantitativo de segurados na Previdência Social, daqueles que se beneficiam da Previdência Social quando recebem o seu benefício previdenciário e que contribuem para a Previdência Social. Então tem que estar organizado, entendeu? Tem que lutar, tem que resistir. Não dá para cair nessa história, não dá para acreditar, porque aqui do lado, no Chile, o modelo mostrou que não deu certo. Aí nós vamos colocar esse modelo aqui no Brasil. A economia que está sendo apresentada, né, pelo governo, de chegar a 1 trilhão, né, de reais, se fosse cobrado, tirado benefícios de militares, dos militares, e aí nós estamos falando dos militares das Forças Armadas, do Legislativo, Câmara, Congressos, Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais, e do próprio Judiciário, e só isso por si só era o suficiente para alcançar a economia que o ministro Paulo Guedes disse que precisa, que quer chegar em 1 trilhão de reais, sem contar se estivesse cobrando de quem não paga a Previdência Social, de quem se beneficia, né, porque até recebe, porque desconta do trabalhador e não repassa nem a parte do trabalhador, que nós chamamos de apropriação indébita, e nem paga a parte dele enquanto patrão. E são muitas empresas, grandes bancos, grandes indústrias que são devedores da Previdência Social, ficam devendo durante anos e depois ainda recebem o perdão do próprio governo. Desse governo que está aqui, que já perdoou, do governo Temer que perdoou, do governo Dilma que perdoou, do governo Lula que perdoou. Os governos vêm perdoando, são chamados refis, que são os refinanciamentos da dívida com a União. Aí não pagam, tem desconto e ainda conseguem parcelamento para 180 meses, entendeu? 20 anos, em alguns casos, eles conseguem esse parcelamento para devolver para a União aquilo que a União está dizendo que está faltando no caixa. Então o erro não é de quem? Tudo bem. É do patrão que não recolheu? É do empresário que não recolheu? Mas quem deixou que ele pudesse passar todo esse período sem recolher são os órgãos fiscalizadores, são os órgãos controladores. Esses órgãos são os órgãos da União. E esses órgãos da União é que permitem com que essas empresas fiquem devendo por tanto tempo. Você que está em casa, vou aqui fazer uma simbologia. A Previdência é como se fosse uma caderneta de poupança. Quem é que bota dinheiro, recurso nessa caderneta de poupança? O Estado, através do governo, os empresários, através dos patrões, e os trabalhadores, que vão lá e botam recurso dentro dessa caderneta de poupança para que essa poupança ela possa atender uma política de previdência e assistência social. Universal. O que acontece com a proposta que está hoje tramitando no governo? O Estado deixa de botar, os patrões deixam de botar e os trabalhadores passam a pagar previdência privada. Ou seja, você, de uma tacada só, você elimina diversas políticas de assistência social, elimina diversos direitos e joga o trabalhador no limbo. Porque imagina um trabalhador com salário mínimo
ter que sustentar casa, família e ainda pagar a Previdência Social. Educação do filho, Previdência Social não, Previdência Privada, desculpe. Educação do filho, alimentação, roupa, com salário mínimo, ter toda essa despesa. É nesse abismo que o atual governo está querendo jogar os trabalhadores e toda a sociedade que tem o direito e agora ele está querendo tirar a assistência social. Madureira, e de uma forma covarde, porque as orientações que existem atualmente, eu vou dar um exemplo, final de semana passado, eu passei de quarta-feira a segunda-feira em Brasília. Né, nós participamos de um debate com a Maria Lúcia Fatorelli, que é a coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida do país. Nós estivemos lá reunidos participando de um debate de conjuntura e depois, consequentemente, discutindo a Previdência Social, o INSS, o funcionamento do INSS. Então, assim, é orientação para médico perito suspender benefícios de auxílio-doença, é dificuldade para você dar entrada no pedido do seu benefício, que gera o pagamento desse benefício, diminuição de servidores, falta do concurso público de servidores, fechamento de agências. Nós tivemos durante o governo Lula e o governo Dilma, as PECs, que era o projeto de expansão da rede do INSS. Então, o Ministério da Previdência resolveu colocar agências da Previdência Social em municípios com mais de 15 mil habitantes. E fizeram um levantamento e conseguimos a dotação orçamentária através do Congresso Nacional e na emenda ao Orçamento da União para 700 novas agências da Previdência Social. O governo gastou dinheiro construindo 700 novas agências da Previdência Social para atender a população em municípios com mais de 15 mil habitantes. As agências estão fechadas. Tem agência que tem um servidor, tem agência que não tem servidor nenhum. As agências estão deteriorando, estão fechando. Não tem mão de obra para repor e não tem interesse mais. Com a orientação do governo para fechar essas agências, diminuir o número de agências, que é para sufocar mesmo, diminuir o número de agências e, consequentemente, fazer com que crie uma antipatia por parte da população em relação ao INSS, e enquanto isso, os bancos na televisão fazendo propaganda das suas previdências privadas. E aí o trabalhador está olhando assim, por que eu vou ficar pagando para a Previdência Social se eu entro numa fila virtual, se eu não sou atendido num tempo razoável, se eu não consigo, às vezes, um atendimento no sistema, na central de telefonia, no 135, se eu chego lá, a agência está fechada porque tem um problema no ar-condicionado, porque tem um problema no elevador, ou porque tem um problema na porta que não abriu por conta da deteriorização das agências do INSS. Então ele acaba migrando para a previdência privada, para atender a quê? Para devolver, né, aquele investimento do setor privado, né, do capital do empresário que jogou dinheiro nas campanhas eleitorais, e agora ele vai receber de volta quando o próprio governo força o trabalhador a ir para a iniciativa privada, a ir para os bancos privados. Fora isso, a mudança da regra, que cria mais dificuldade para você aposentar. As pessoas ainda não observaram. Eu estou vendo jovens, né, batendo panela, indo para a rua pela reforma da Previdência, e não sabe ele que talvez ele não viva o suficiente para poder conseguir uma aposentadoria ou um benefício previdenciário. Que ele vai ter que trabalhar muito mais, ele vai ter que contribuir por muito mais tempo, ele vai ter que pagar mais ainda a Previdência Social para tentar sobreviver e chegar nas tabelas que estão estabelecidas, a idade necessária e com o tempo de contribuição necessário para poder conseguir uma aposentadoria ou um benefício previdenciário. Só para a gente ter uma ideia que é um conjunto de fatores que nós não podemos desprezar. Rolando, quem está em casa provavelmente não tem a oportunidade de ouvir o outro lado da moeda, né? Assim,
eles escutam todo dia as grandes corporações midiáticas martelando todo dia, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Mas não tem oportunidade de ouvir o outro lado. E nós aqui na TV Comunitária tentamos fazer exatamente esse contraponto. É um canal alternativo onde a gente tenta explicar, esclarecer, conscientizar do que está acontecendo, né? Isso que você falou por último, até para a gente encerrar o nosso programa de hoje, eu acho que isso é importante a gente resgatar, com poucas palavras aí, essa questão do trabalhador de hoje que já está inserido no mercado de trabalho, que já não poderá se aposentar, né? Vai ter que trabalhar até morrer, e esse jovem que ainda não está inserido no mercado de trabalho, mas que já está na condição de que vai trabalhar até morrer. É fato, é verdade. Nós temos uma situação, quem já está no mercado vai ter que pagar um pedágio, ou seja, e basicamente, se você hoje falta 5 anos para você se aposentar, você vai ter que trabalhar 7 anos e meio. Se você já tivesse, né, com idade e tempo de serviço, de contribuição, né, somando os dois, naquela matemática que atualmente é 96, né, na regra atual, teria que dar 96. Se você tivesse hoje precisando de 10 anos de serviço, você teria que trabalhar 15, mais 50% para você poder se aposentar. Então você imagina se eu tenho hoje 58 anos de idade, eu ainda tenho mais 10 anos de serviço, 68 de idade. Aí eu tenho que pagar o pedágio por conta da reforma, são mais 5, 73 anos de idade. O que eu vou usufruir, o que eu vou deixar? E pior, a maldade maior do governo foi querer fazer com que a pensão, né, por morte fosse fracionada, que você perdesse parte do valor da pensão. Né, o que é normal, eu contribuí, morri, eu tenho que deixar uma garantia para minha esposa, para meus filhos. E essa garantia deixaria de existir, porque a ideia do governo não passou. Estamos receosos do que pode acontecer no Senado, né, tudo pode acontecer. Tem uma briga, tem uma guerra lá, porque o governo tem que devolver o que foi acordado, tem que garantir o que foi acordado com os senadores pela aprovação em segundo turno da reforma, que é fazer com que, de repente, possa retornar aquela proposta de diminuição do valor da pensão. A esposa receber só 50% do valor daquela pensão. Cada filho receber só um percentual que nunca chegaria a 100% do valor da pensão. E, como você mesmo disse, os jovens. Esses que estão entrando no mercado, que entraram há pouco tempo, que estão entrando agora, que vão ter que trabalhar ad eterno, né, para tentar conseguir um benefício previdenciário. É traumático, é trágico. Infelizmente, a população tem que reagir. O movimento na rua tem que ir para a rua, tem que gritar, tem que bater panela, agora é o contrário, entendeu? Tem que vestir, se travestir, né, de segurado da Previdência em defesa da maior previdência social pública do mundo. Certo? Aqui no Brasil tem 5.700 e tantos municípios, 5.600 municípios sobrevivem dos aposentados, daqueles que recebem religiosamente em dia a sua aposentadoria, o seu benefício previdenciário, que faz o dinheiro circular nas cidades pequenininhas espalhadas por todos os 4 cantos do Brasil. Essa é a Previdência Social, né, que nós defendemos, a Previdência Social do trabalhador, a Previdência Social pública, que é a obrigação do Estado, obviamente com a participação do empresário em pagar os seus tributos e do trabalhador em pagar a sua contribuição para que possa gerar uma Previdência universal que atenda o conjunto da classe trabalhadora. Você que está em casa assistiu a boa e excelente explanação do Rolando. Agradeço a vocês a vocês a sua paciência em nos assistir. Agradeço a presença do Rolando aqui, que veio contribuir com vocês em casa com esse esclarecimento. E podem assistir Canal 6 da NET ou tvcomunitaria.rio pela internet, todos os programas de todos os núcleos da TV Comunitária. Rolando, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. A gente está aqui para ajudar a esclarecer. Você, boa noite. Forte abraço.